Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Ciqueton. Olha, nós vamos começar, certo, amanhã, o nosso curso, que é análogo ao COF, que é um curso chamado Problemas Semanais. Queria convidar todos vocês, certo? É um curso no qual nós falaremos problemas relevantes ao mundo em que vivemos, questões importantes em relação à questão da formação de cada um, e eu também comentarei no que tudo isso se relaciona, né, contemporizando as situações de cada semana. Falarei das minhas leituras daquela semana também, né, uma coisa que eu também mencionarei, né, e todos estão convidados. Basta vocês serem membros de nível 3 do canal. Não é 2, é o 3. Certo? Agora o nível 3 do Ciqueton. Então, olha, a vida de uma criança de hoje é um negócio que eu não ia aguentar de jeito nenhum. Certo? Porque, assim, hoje em dia, a criança, ela é colocada no meio de uma escola por muito mais tempo do que na minha época, certo? E na minha época, ao menos, tinha um desenho animado que servisse, assim, de uma, como eu posso dizer, para aliviar a nossa mente. E às vezes, dependendo da escola e dependendo do professor, o desenho ensinava mais até que o professor. Por sinal, né, eu peço que todos vocês, né, se inscrevam no nosso canal sobre desenhos, animes, mangás, quadrinhos, séries, filmes, chamado Mangaton, cujo link está aqui na descrição. Nosso novo canal só sobre esse assunto, né? E assim, se vocês forem ver bem, né, a escola brasileira, ela é uma lástima completa. E desde criança eu me perguntava o seguinte: olha, esses professores que eles estão aqui, todo mundo diz que os melhores cursos são medicina e direito, né? Na época diziam que também era engenharia, né? Ou então essas engenharias de elite, como essas do ITA e do IME. E esses professores, a maioria deles, não são médicos, não são advogados e também não fizeram essas engenharias. A maioria deles, alguns eram exceção. Tive alguns professores médicos, advogados, dentistas, etc. Aí eu já pensei em uma coisa. Então provavelmente eles não passaram. A maioria deles. Nada contra quem faz outras faculdades. Peraí. Então, quer dizer que eles estão nos ensinando aqui sem que eles mesmos tenham passado? Quando eu era criança, eu já pensava nisso, já vinha isso aqui na minha cabeça, né? E considere que em muitas escolas particulares, né, os professores, isso é uma coisa que eu nunca entendi no Brasil, né? É uma coisa muito bizarra, né? Porque em regra, os professores das escolas particulares, que são as melhores escolas, são exatamente, em muitos casos, não em todos, no meu caso, na maioria, os professores que não passaram os concursos da SEDUC e concursos similares. Nada contra também. Tem muitas pessoas que têm na sua vocação magistério. De fato. Muitos. Uma quantidade muito grande. Mas eu não sei se isso é a regra no ensino básico, não. Não sei até que ponto isso é a regra. E em muitos casos eu via que nas escolas aonde eu tinha ido, isso era geralmente a exceção. Geralmente isso não era regra. Geralmente isso era exceção. Certo?
Isso era a exceção. Aí, né, em todas as escolas onde eu estive, ao menos, isso era a exceção. Ou seja, você tinha, em grande parte, pessoas que nunca quiseram saber de estudar muito, que estavam nos fazendo terrorismo para estudar. Por causa que a maneira como é feita essa distribuição, tá, social no Brasil e em outros países, como os Estados Unidos, essa distribuição de reservas de mercado, etc., em relação aos cursos, é algo em que, geralmente, quem é professor de escola, em muitos casos, está na base da pirâmide. É claro que tem pessoas que nasceram de fato para isso e tem ótimos professores de escola, mas são a exceção. Que, em regra, professor de escola no Brasil não sabe de muita coisa, não. Até porque grande parte deles são formados, quase todos eles são formados em uma bizarrice chamada licenciatura. E assim, em muitos lugares do Brasil, a licenciatura, ela, menos no Nordeste, isso não é o caso no Nordeste em regra, né? Em regra, no Nordeste, a licenciatura é só um bacharelado com mais algumas disciplinas pedagógicas. Mas, em regra, no Brasil, a licenciatura é transformada em um curso de como enrolar trouxa, né? Usando essas pedagogias estranhas, né? Usando essas pedagogias estranhas. Em muitos lugares do Brasil, a licenciatura, ela quase não, ela tem muito menos disciplina sobre o conteúdo daquele curso e muito mais disciplinas de teor nem pedagógico, de teor pedagogístico, né? De teor pedagogístico. E como o Brasil é um país onde a autoridade do professor de escola, isso faria, né? Eu ia dizer agora uma besteira, né? No caso do Nordeste, as pessoas têm uma reverência muito grande pelo professor de escola. O professor de escolar raramente é punido. Raramente é punido o professor do ensino básico. Então, muitos dos professores meio que usam aquela posição para humilhar os alunos, para ofender os alunos, inclusive para cometer assédio contra as alunas. Isso é o que claro que eu já vi muitas vezes, né, acontecer. E é aquela história, né? Acaba que muitas vezes os professores não sabem de nada, não têm competência para ensinar nada e ainda prejudicam muita coisa. Você submeter uma criança brasileira à educação brasileira é sempre uma situação onde, se o pai realmente se importar com o filho e tiver conhecimento, tem muitos pais que se importam, mas que não tem conhecimento real da situação, né? O pai, eu imagino que ele deve ficar particularmente desconcertado, ainda mais quando você coloca a tal da escola de tempo integral, né? Onde a criança fica lá o dia todo na mão de um monte de professores malucos. Na mão de um monte de professores malucos, ineptos, que não sabem de nada. Eu
não aguentaria, não. Eu não aguentaria, não. As horas de muito tédio na sala de aula, aquilo o dia todo, eu não aguentaria, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? O Farias Brito, que era o colégio onde eu estudava, né? Além das aulas matinais, eles tinham também, se o aluno quisesse, opcional, né? Aula vespertina e noturna. Aula vespertina e noturna. Eu inventei de ir à noturna, né? Olha, eu não aguentei 2 semanas. Vou não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não aguento não. Olha, eu me pergunto, se uma criança que passa o dia todo na escola em tempo integral, ela vai... Até para ela fazer a lição de casa tem pouco tempo. Tendo aula de manhã e de tarde, né? Que é o que geralmente acontece. Para ter outras diversões, outras leituras, outros hobbies, eu imagino que sobra menos tempo ainda, né? Enfim, ainda bem que eu não fui criança nessa época, né? Ainda bem. Eu não aguentaria, não, ser criança nessa época de hoje. Não. Eu ia fazer ia fazer um supletivo, ia fazer alguma coisa, né? Porque a escola brasileira é um negócio... Não que no resto do mundo também não tenha problemas. Tem problema. E são muitos. Mas no caso do Brasil, a escola muitas vezes nem leciona coisas que geralmente é muito importante que a escola lecione, como um ensino mais aprofundado de línguas estrangeiras, né? E hoje parece que não, a cada dia ensinam menos a própria gramática do português, né? Já me disseram que não tem mais nem isso aí, não tem mais, estão substituindo gramática por linguística, semiótica, estudo de texto, sei lá o que é. Negócio aí que cai no Enem, né? Que, aliás, o Enem, graças a Deus que eu não fiz, né? Não fazer o Enem, eu acho que me salvou de uma das experiências mais desagradáveis da minha vida. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.